São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Campus Fidei. Eu sou o Rodrigo Mourão e hoje a gente vai falar sobre o tempo de noivado, né? E aí talvez algum de vocês pensem, nossa, mas por que tem tanto episódio, tanto vai partilhada sobre esse assunto? Velho, isso é engraçado porque os nossos iniciadores, eles não são casados, né? Eles não se casaram, não namoram, mas isso foi um apostolado que realmente a gente acredita que Deus colocou colocou na vida da rede de missão. Então, naturalmente, esses assuntos acabam estando sempre em pauta, né, quando a gente está conversando aqui. E a gente até teve um aprofundamento agora em outubro, né? Esse episódio aqui está saindo agora em novembro, mas em outubro, mês passado, a gente teve um aprofundamento para noivos, então acho que é bem oportuno esse tempo. E aí, para falar sobre isso, eu não queria pegar uma visão do passado do noivado. E nós temos, olha só que providência, né? A gente tem nós temos 3 noivos na rede de missão atualmente, porque uma pessoa noivou, a Angela vai falar aqui, mas o noivo dela não faz parte da rede de missão, né? Tá aos poucos vindo aí, né? Participar. Já vi. Mas, então nós temos 3 certinhos aqui para falar dessa visão atual mesmo do noivado. E não, eu vou falar um pouco aqui, mas o meu já tá no passado agora, né? Já foi. Então se apresentem, por favor. Eu sou a Ângela, eu sou noiva do Yuri. Como o Rodrigo falou, ele não faz parte da rede de missão, mas está nos nossos grupos de estudos, está sempre por aqui com a gente. E é isso. Precisa de me apresentar mais alguma coisa? Quantos anos você tem? O que você faz? Eu tenho 28 anos, eu sou redatora publicitária já há uns 3 anos, então é isso que eu faço da vida. Você é copywriter? Sim, eu sou copywriter. Aí. Eu fingi que eu entendi aqui, meu Deus. É redatora publicitária de um jeito chique. É tipo, em inglês. Assim, inglês desnecessário é a melhor coisa que tem, né? Você dá um nome em inglês pra algo, dá um poder pra isso. É verdade. Bom, eu sou o Gabriel, tenho 24 anos, sou estudante de psicologia, estou no 5º semestre, sou noivo da Débora, que vai se apresentar agora. Eu sou a Débora, tenho 27 anos, sou formada em Direito, mas atualmente eu trabalho no ramo de fotografia, principalmente voltado para parto, gestante, família, bem essa coisa assim do nosso meio, né? Muitas crianças à nossa volta. Estamos noivos desde 8 de janeiro de 2021. Isso, exatamente. A gente vai se casar dia 19 de março. Isso aí, o Gabriel já esteve aqui outra vez no podcast de São exatamente. Falta mencionar, exatamente. Você tem quantos anos, Débora? 27. E você tem quantos, Gabriel? 24. Ah, tá, só pra... Deixa claro. Essa diferença de idade aí. Oi, Carol, Gui, se vocês estão escutando aí, vocês sintam parte aqui. Bem, meninas, sejam muito bem-vindas. O Gabriel já participou aqui antes. Davi, tranquilo? Davi tá hoje... Fala, pessoal, tudo bem? Primeira vez aí sozinho, né? Aprendeu aí com o Luigi. O Luigi hoje não tá com a gente, mas eu acho que até isso é bom, porque o Luigi tá noivo também, né? É verdade. O Luigi é noivo da Natasha e o Davi não, então fica aí né? Em breve. Rezem por mim. Deus escreve de um jeito. Enfim, então é isso, sejam muito bem-vindas, espero que vocês fiquem bem confortáveis aí nesse primeiro episódio. Gabriel já gravou, já aí, né? Sabe como é que é, né? Bem, e para começar, eu queria falar, acho que, assim, qual que é a real diferença do noivado pro namoro? Basicamente isso, porque assim... No fundo, nem namoro, nem noivado é nada, né? Não é um sacramento, assim, em tese, falando, não é nada. Mas existe uma diferença socialmente quando a gente começa a namorar, hoje em dia até mais novo, assim, eu comecei a namorar com 14, né? Não sei qual que foi a idade de vocês. Mas depois, quando você vai pro noivado, tem algumas diferenças bem grandes, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco assim, só fala quanto tempo vocês estão noivos, mais ou menos, pra gente ter uma noção. A Ângela é bem recente, né? Bem recente, tem tipo, sei lá, não tem nem um mês, tem 18 dias. 18 dias. Só pra participar, né?
Então, assim, eu queria que vocês dessem um pouco essa visão. Vocês já estão há mais tempo, né? E foi de 8 de janeiro que vocês falaram, né? Então, o que vocês já perceberam que mudou? Você, nesses 18 dias, assim, o que mudou? Enfim, e aí? Cara, eu acho que é muito engraçado você começar a colocar em prática planos que você sempre comentou. Tipo assim... Ai, na nossa casa a gente vai ter não sei o que lá. Ai, no nosso casamento vai ser não sei o que. Isso a gente pensava na época do namoro, né? Agora a gente tá realmente decidindo. Tipo, ó, vai ter isso mesmo. Ó, é assim mesmo. Tipo, ó, o curso de noivos que a gente vai fazer é em tal lugar. Eu acho que isso é legal. Tipo, começar a pôr em prática planos feitos, tipo, há 4... Sonhos, né? Sonhos Exatamente. que a gente sempre teve quando namorava. Porque, assim, uma coisa que a gente tem sempre muito em mente é que o namoro precisa acabar. Seja num futuro casamento, enfim, ou, sei lá, se não der certo, que Deus quiser, numa amizade, né? Mas quando a gente tem esse passo... Também, às vezes não é o ideal, né? Mas às vezes é melhor do que casar errado. Tem isso também. Mas, enfim, a gente começa a colocar em prática esses sonhos que a gente já vivia, né? Tipo, de querer morar junto, de querer ter filhos. Então, assim, a gente começa a planejar essas coisas. É um momento ainda de discernimento, né? Enfim, não é porque a gente noivou que a gente precisa casar. Também é um momento de você discernir. Será que realmente a gente tem que se casar? Tem que estar junto para sempre? Esse é o momento, né? Porque depois que se casa, já não tem essa escolha, né? De se desfazer, né? Assim... Tem 18 dias que eu estou noiva, mas já dá para perceber uma certa diferença e eu não sei como é que foi o noivado aí, o pedido da Debs e do Gabriel, mas o meu, para mim, não foi meio que uma surpresa, porque a gente já vinha conversando, não foi tipo, nem imaginava. Não, a gente já vinha conversando sobre isso. Mas no namoro é muito mais um relacionamento de você conhecer a outra pessoa. A gente conversava sobre várias coisas, mas o período do noivado parece que é de tomar decisões juntos. Você conheceu a outra pessoa, agora a sua vida começa a se unir com a dela, e como o Gabs falou, não é porque você noivou que você tem que casar, dá tempo de perceber que, isso daqui vai dar errado. Mas o noivado é esse tempo que você começa a tomar decisões que vão definir o relacionamento de vocês dali pra frente, sabe? Como é que vai ser a nossa casa? A gente vai fazer o curso de noivos A ou B. Já não é mais uma decisão da Ângela. Sozinha. Não é uma decisão sozinha. É como se as decisões começassem a se entrelaçar, né? Antes você tem decisões individuais, que você pode até levar em consideração o namoro, mas assim, sei lá, você vai fazer um intercâmbio. Você tá namorando, você faz. Não tem muito, tipo, que pensar quando você tá namorando. Agora, quando você já tá noivo, né? Ou casado é pior ainda, mas você já começa a tomar decisões em conjunto, né? E realmente são decisões sérias, assim, porque uma coisa é tu decidir o que você vai comer hoje, outra coisa é tu decidir se você vai comprar ou alugar uma casa, né? Então, é muito mais profundo, né? É bem, bem diferente. E realmente, em 18 dias você já tá sentindo... Sim, é engraçado. Por exemplo, uma coisa que pra gente, a gente já vinha conversando isso sobre tempo, que era, igreja pra casar. Não é tipo, eu acho a missa da igreja tão bonita, eu vou lá na missa de igreja domingo. Não, é uma decisão que, eu gostaria da igreja A, ele gostaria da igreja B, e aí, como é que a gente faz essas duas vontades coincidirem, porque a gente vai casar numa igreja só? E foi até engraçado isso que aconteceu comentando sobre igreja, porque tinha uma igreja que eu queria muito casar e ele tava tipo, eu não queria ir lá, porque eu acho que o estacionamento de lá não vai ser legal, e não sei o quê, não sei o que lá, não sei o quê. E aí a gente falou, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos decidir quais são os nossos top 3, e aí a gente vê aonde que vai se encaixar. E aí na hora que a gente estava definindo o top 3, ele abriu mão para deixar a igreja que eu queria muito ser a primeira. E aí a gente foi lá e deu super errado, porque não tinha... tipo assim, tudo que a gente queria, a data, o horário para casar, nada dava... Já temos dado. Nada dava certo para, sei lá. E aí, tipo, vamos para a nossa segunda opção. E foi muito legal, porque isso, de certa forma... vai formando a gente. Vai educando também, né? Porque você percebe que essas coisas vão acontecer, assim. E no casamento acontece também. Então, o tempo todo. Vai educando mesmo. Muito bom. E é muito engraçado, né? Isso de escolher a igreja, né? Tipo,
assim, vamos focar mais no matrimônio, não na festa aqui. Cara, eu cresci numa igreja desde sempre. Eu frequento ela há 20 anos. Sempre foi, vou casar neste lugar. Lá no Guará? Não, é a do Parkway. Imaculado Coração de Maria. Sei. Eu cresci lá, então pra mim sempre foi, eu vou casar lá. Gabriel me pediu namoro lá, então a gente sempre falou, vai ser lá. Só que a gente queria um casamento com missa. Então lá só rolava casamento com missa se a gente pagasse 2 horários, o que não estava rolando, ou de manhã. E na minha vida inteira eu falei, eu nunca casarei de dia. Uma coisa que eu nunca vou fazer na minha vida é casar de dia. Véio. Aí a gente trocou de igreja, foi para uma outra, né? Tipo assim, a gente tinha várias igrejas em mente, só que a gente tinha que pensar o que cabia à família em tempos de pandemia. Porque se ainda tiver distanciamento, essas coisas, então tinha que ser igrejas grandes. Aí a gente foi para outra igreja. Nessa outra igreja, a gente descobriu que só casa de dia, que é justamente a igreja que a Ângela vai casar. A gente falou, dia por dia a gente casa na que eu cresci, então. E assim, voltamos para a mesma igreja. Então, E vai casar de dia. Casar de dia. Nossa, 11h30 da bem. manhã. Não é só de dia, fim de tarde. É de dia, tipo, o sol rachando, Cara, entendeu? 6 da não, manhã mas pra se esse é o arrumar. melhor horário pra casar, velho. Não, pois é, mas na minha cabeça... Não, eu ia calma. Eu não sei porque eu não casei nesse horário. Esse é o melhor horário pra ser convidado de um casamento. Porque tu chega 11h30, tu almoça lá, começa aí. Exatamente. E assim, tu consegue curtir a festa e depois tu não fica agora, tão morto. tipo assim, a gente tem exatamente. pensado exatamente isso. A gente tem pensado dos lados positivos. Não, mas é bom. antes, a única coisa que eu pensava é... Coitado do Gabriel, ele vai passar um calor com aquele terno se a gente casar de dia. Era Nossa, isso que eu você vai- pensava, entendeu? Coitada da Débora, vai acordar às 6 da manhã pra se arrumar. Isso daí Exatamente. é punk. Mas enfim, e é engraçado isso, né? Porque a gente, em tudo no noivado a gente percebe isso. A gente tem nossas vontades, nossas decisões, mas na real quem conduz tudo é Deus, né? Não é de tipo assim, muitas vezes você de cara já fala, não, Deus me falou que é isso. Mas são essas condições, é tipo assim, o que a gente queria não dá certo, então a gente vai para um outro plano, e na verdade esse plano era melhor do que a gente tinha pensado. Então são coisas assim que a gente vai sendo guiado desde o primeiro dia do noivado, né? Então, a gente tem sentido muito isso, né? Tipo, a mão de Deus nas coisas. Exatamente. A gente já teve um episódio sobre podcast sobre providência, né? Mas como a gente também vê isso no tempo de noivado, né? E como foi muito bem falado no episódio, que a providência não é uma questão financeira, se você vai conseguir pagar uma festa, se você vai ter uma banda, um DJ, sei lá, X, Y, enfim. Mas como Deus providencia também situações, pessoas nas nossas vidas, né? Que vão nos formar mesmo como pessoa. Então é Deus querendo nos formar como pessoa mesmo, integralmente, né? Como, por exemplo, a Débora, ela fez direito, quis fazer concurso, mas enfim, com a pandemia não conseguiu, tal, estuda muito bem. E conseguiu esse emprego, como ela já falou, de fotógrafa, né? Como, assistente fotógrafa, né? Como ajudando em partos, enfim, newborn e outras coisas. E como isso foi uma oportunidade dela aprender mais sobre maternidade, sobre amamentação, sobre, enfim, tantas coisas que isso vai nos ajudar no matrimônio, né? Então, assim, perceber também que Deus não só age na questão financeira, mas também na preparação pro matrimônio, né? Essas pequenas coisas. Isso tem uma coisa que a gente convive no meu trabalho com famílias, né? Então, a gente, teoricamente, aceita tudo. Tem que dar Teoricamente eu não sei nada agora, porque cada criança é uma criança e tu fica muito louco, tu olha assim. Não, mas sim, com certeza, Deus ele vai fazendo coisas muito loucas, né? E isso é importante, eu acho, também pra gente perceber e focar no que é mais importante, porque no fundo, eu até acho que vocês passam uma situação bem mais difícil do que eu passei nesse caso, porque cara, só com a ideia da pandemia, tipo, nós temos casais aqui na rede que casaram durante a pandemia mesmo, né? E quando começou tudo, aquela incerteza, igual vocês falaram, vocês tiveram que pensar tudo, caso ainda esteja com as restrições, porque a gente não sabe se vai estar ou não, né? Tipo, fazer tudo com as restrições. E é uma decisão difícil, assim, parece, é muito fácil falar, mas mantenha o olhar no que importa, né? Então a festa não é o mais importante, porque de fato não é. Esse tempo que vocês estão vivendo é muito único, porque ele não volta, não importa, assim, nada, igual eu falei, nada é parecido com esse tempo de noivado, porque mesmo no casamento você tem que organizar coisas, é muito diferente, assim, não, por exemplo, hoje
qualquer coisa que vai acontecer lá em casa, não tem todo esse envolvimento do restante das pessoas que a preparação de um casamento tem. Vocês já devem ver, tipo, a mãe de vocês, o pai de vocês, irmão, irmã, amigo, tipo, falando e dando dica, e olha não sei o quê, e não, vou te ajudar a ver uma casa. Depois que você casa, tipo, eu e a Monique, se a gente decidir comprar uma outra casa, não vai ter esse mesmo envolvimento que meu sogro e minha sogra tiveram lá para escolher o vestido de noiva, sacou? Tipo, minha sogra teve. Então, assim, tem um envolvimento em torno dos noivos que, cara, é uma sensação muito boa que vocês estão passando aí. E não que o casamento seja ruim, né? E eu acho que isso é bom, o noivado ele ter um tempo específico, né? Não ser aquele noivei, a gente casa quando der, né? Porque, igual eu falei, noivado e namoro é a mesma coisa e não é nada os dois. Então, no fundo. Mas assim, aproveitem esse tempo, de verdade. Tô falando no meio aqui, né? Era pra ser no final do episódio isso. Mas é porque vocês ficam contando, eu fico lembrando, assim. Eu falo, cara, essas sensações... É muito legal isso que você tava falando. Enquanto eu tava vindo pra cá, eu tava escutando um podcast que eu gosto muito do Theology of the Body Institute. Não é o do Christopher West, eles têm 2. Tava colando lá, né? Tava colando. Não, e o pior, sabe o que foi? Não, e foi é muita providência de Deus. Porque eu tava escutando o do Christopher West, e aí terminou, e aí eu só coloquei pra ele dar play no próximo episódio que tivesse na lista. Sim. E aí era um episódio que é um podcast sobre discernimento pro matrimônio. Legal. E ele é sensacional, assim, super recomendo para quem tá pensando em casar, para quem tá noivo. É inglês, né? É inglês. Esse é o lado, tipo... Esse é o inglês necessário, esse não é desnecessário. Mas era justamente um podcast falando sobre a importância da beleza da liturgia e da festa de casamento. Que legal. Porque é algo muito bonito que vai acontecer e o Yuri me educa muito nisso, porque eu sou a pessoa prática que se falasse, tipo, beleza, a gente precisa do padre e 2 testemunhas para casar, eu falar, tá bom, então, pandemia, sei lá, não vai rolar festa e tal, a gente pode casar, eu vou ser o padre e 2 testemunhas, tá tudo certo. E ele é muito mais preocupado com esse lado de, não, a gente precisa fazer um negócio bonitinho, uma recepção para os convidados se sentirem confortáveis e tal. E esse podcast estava falando justamente isso, que o importante, de fato, é o sacramento, mas não é que todo o restante não é importante. Todo o restante é importante justamente para apontar para a beleza do sacramento. Uma liturgia bonita, ela aponta para a beleza do sacramento e talvez ela vai converter, tocar muito mais corações do que se a gente sentar aqui e dar uma palestra de 1 hora sobre por que o sacramento do matrimônio é bonito. Uma festa que celebra a beleza do que aquele casal está comprometendo, está prometendo um ao outro, ela aponta para isso e ela envolve as outras pessoas de uma forma muito desarmada. Porque você vai para um casamento, tipo, vou só para uma festa, talvez para quem não é católico, e de repente a pessoa se encanta com a beleza de tudo aquilo que está sendo vivido ali. Assim, eu acho que as pessoas elas realmente estão dispostas a comemorar aquilo, né? Às vezes nem... Eu falo assim, pelos meus amigos de infância, que não... Eu sempre falo que eu não sou católico de berço, né? Então, tipo, eu tenho vários amigos também que não são, porque eu não cresci no meio entre católicos, né? E esses meus amigos mesmo, assim, tipo, eles realmente tinham uma reta intenção de celebrar aquilo, sabe? Por mais que eles não soubessem, e hoje talvez até não saibam ainda o valor que o sacramento tem, eles realmente queriam celebrar. E aí, é isso que você está falando, tipo, é uma nova oportunidade, talvez uma das únicas oportunidades que eles vão ter de ver algo autêntico. É o mesmo que acontece, inclusive, com a missa. Cara, qual que é o mais importante da missa? É o sacrifício. Só que a liturgia tem sua importância, sabe? Ela não é essencial, né? Ela não é essencial. Se, sei lá, existe missa privada, que não precisa ter todos os cantos, mas... Quando você tem uma comunidade que está... Pensa numa solenidade, qual que é a diferença de uma missa que tem uma solenidade, né, para uma missa, vamos dizer assim, comum? Cara, valor por valor, intrínseco com aquilo ali, é o mesmo, é o sacrifício de Cristo nas duas. Mas quando você tem solenidades, você realmente faz uma liturgia que está apontando para um ponto específico daquele mistério ali, por qualquer motivo que seja. E aí, no casamento é a mesma coisa, né? Você está apontando para um mistério que é justamente o mistério do amor de Deus pela humanidade, por cada um especificamente,
que você precisa sim ter uma liturgia bem celebrada naquele dia ali do casamento para poder mostrar isso, sabe? Não faz sentido você não querer um casamento muito bem celebrado, com músicas muito boas e dar valor a isso. Tipo, então, decoração é flor que vai morrer? Velho, mas fralda de bebê também, é literalmente tu limpar a bunda do teu filho com nota de 10, sacou? Porque, cara, que é fralda? Fralda é dinheiro jogado no lixo, pô. Se ele soubesse fazer cocô lá no vaso, eu não precisava comprar fralda, pô. Ia pagar só a água, né? E a flor... Aí você pensa na decoração, e homem tem... Eu tinha muito disso, eu falava, pô, mano... E o homem... Cara, tem uma... Aí, ó, você que é homem, tá na... Cara, homem não consegue ter uma visão abstrata do todo, né? Então, tipo, eu chegava lá e falava assim, não sei se o Gabriel passou por isso, tipo... essa flor aqui vai ficar linda. Aí tu olha assim e tu fala... Mano, é só uma flor, tá ligado? E aí tu não consegue imaginar como é que vai ficar no dia. Porque aí a mulher, ela começa a olhar, tipo, a flor vai estar aqui, vai ter um arranjo ali, aí a música tem que ficar aqui porque vai ornar. A Monique sabia tudo isso. E eu, tipo assim, tá, né? Cara, quando eu cheguei no dia que eu olhei assim, eu falei, tá, poxa, mano, realmente os caras, ela, a decoradora, sabia o que tava falando, velho. Porque tu chega a ver, assim, a gente casou na São Judas, que a gente frequentava muito lá por conta do Deixe, né? E parecia, assim, outra igreja no dia que eu cheguei. Eu falei, caraca, realmente faz esse sentido. Então, enfim, realmente dar um valor para isso, porque é importante, né? No Fé Partilhada de algumas semanas atrás, até procurem lá. A gente vai trazer o Vinícius aqui para falar sobre aquele tema também, porque... Mas ele estava falando sobre a beleza, né? E como a beleza é realmente a primeira via para se conhecer a Deus. Então, assim, a gente tem que trabalhar a beleza. Então, é uma parte importante de preparar o casamento, né? E um outro ponto que eu acho também... Não sei, acho que eles vão concordar, mas se não quiser concordar, tudo bem. Tem espaço para isso. Que o casamento, ao mesmo tempo, ele deve ser o ápice, né, o cume de uma grande montanha, vamos dizer assim, que foi construída ao longo do namoro. Então, eu acho que as pessoas elas têm uma participação diferente quando elas conhecem um casal que já tem um namoro diferente, um noivado diferente. Quando elas conseguem perceber isso, você vê que o casamento, ele é realmente a celebração, né? Ela é uma grande cereja do bolo. É uma bela cereja, mas ainda assim é tipo uma cereja. Ela tem que ser vamos dizer, a consequência de um namoro e um noivado muito bem vividos, né? E eu acho que isso toca muito as pessoas. Então, é até mais assim, a festa lá vai ser muito bonita, muito boa, mas para mostrar ainda muito esse valor do sacramento, é essa vivência que se tem antes que mostra para as pessoas, olha, nós estamos nos preparando para algo que é importante. Então, igual você dá valor para o curso que você vai fazer na faculdade, que, né, faz aí o que você quiser, eu fiz matemática, olha que curso, né? Do mesmo jeito que nego dá valor para passar no vestibular, nós cristãos damos valores para outras coisas muito mais importantes, né? E isso deve estar sempre no nosso rosto mesmo. Então, velho, tipo, faculdade perto, o Gabs agora começou a fazer psicologia, né? Tá no 5º semestre, você falou? Isso. Então, tipo, o casamento perto disso é muito maior. Tipo, a faculdade... Então, eu nem vou falar da minha faculdade, porque o casamento é mais legal de falar, né? Mas é justamente isso que você estava falando e a Ângela falou também. Um sacramento é um sinal visível de uma realidade invisível, né? Então, assim, o sacrifício do homem e da mulher também morrendo para si mesmo, e dizendo também sobre como Cristo morreu para a igreja. Então, assim... a gente começar a entender que o sacramento que a gente vai receber, algo tão importante, tão profundo, é necessário ter uma boa preparação mesmo. E, como você falou, o dia lá é a cereja no bolo de tudo que foi preparado antes, né? Pessoalmente, eu e a Débora, a gente tem feito algumas coisas assim para nos preparar, não só um acompanhamento com o padre, mas também pequenas penitências que a gente tem feito juntos, em prol de nos prepararmos espiritualmente também para esse dia, né? Porque, querendo ou não, fisicamente, se Deus quiser, a gente vai estar lá 100%, mas e a oração, e a vida espiritual? Como é que foi feita essa preparação, né?
Então, uma coisa que a gente fez e que eu sempre gosto muito de falar, que a gente faz ainda, né? Porque, enfim, só em março a gente casa. Mas como a gente vai casar no dia 19 de março de 2022, a gente noivou em janeiro, então a gente teve muito tempo de preparação. Então a gente conseguiu pegar os 9 meses antes do dia que a gente vai casar, né, em março, para fazer uma novena com os padrinhos. Então, todo dia 19... como tem padrinho que não mora em Brasília, enfim, o pessoal é meio distante assim, com filhos e tal, a gente resolveu fazer uma novena online mesmo assim, né? Mas a gente reza uma novena de São José, né? Todo dia 19 até o dia do nosso casamento. E é uma oportunidade também de trazer essas pessoas que a gente quer que estejam... enfim, a gente pode falar depois sobre os padrinhos, né, tal, mas que a gente quer que esteja também em comunhão conosco, sabendo quais as nossas dificuldades, quais os nossos... Enfim, o que a gente está precisando. Claro, sempre precisa de oração, mas estar conosco também nessa preparação, né? A gente também tem feito toda sexta-feira, como... Enfim, a Santa Igreja já nos pede também a abstinência de carne, né, todas as sextas-feiras do ano, mas a gente também tem feito jejum toda sexta-feira. A gente começou o jejum junto, mas a Débora tem... Eu tenho uns probleminhas de saúde que eu não aguento muito fazer jejum, não. Não estava percebendo que eu estava ficando bem ruim mesmo ao longo do dia, né? Não aquela sensação do jejum normal, que, querendo ou não, a gente fica mais fraco, blá, blá, tá ficando ruim mesmo. Então, o meu, eu continuo com abstinência, como uma quantidade menor, só que aí eu me propus a rezar o rosário completo, né? Todas as sextas-feiras. E, no caso, eu descobri que é bem fácil rezar. Tipo, tem vezes que a gente esquece, dá tipo 10 da noite, estou lá rezando o rosário. Mas tem vezes que ao longo do dia eu consigo rezar ele com muita calma. E eu penso, nossa, por que eu não consigo fazer isso todos os dias, né? Mas aí o Gabriel continua no jejum mesmo. E eu me propus, além da abstinência, isso do rosário para compensar o jejum que eu não consigo. Exatamente. Então, assim, eu acho que nesse tempo de noivado é pedido para a gente um ato concreto também. Além de toda a preparação, a gente resolveu fazer esse ato concreto também de toda sexta-feira, até a gente casar, como preparação, essa mortificação de si mesmo para querendo nos igualar, mas trazer o nosso sofrimento com Cristo, né? Entregando nosso sofrimento para Cristo, para que Ele nos forme como homem, como pai, como esposo, como mulher, como esposa, como mãe, né? Então, assim, acho que essa preparação também diz muito sobre um ato concreto, é o que a gente acha, né? E as novenas com os padrinhos também, a gente percebeu que tem sido muito bom para criar essa relação entre eles, né? Porque a gente tem padrinhos de ambientes muito diferentes. Tem parente, tem amigo da igreja, tem amigo da escola, tem amigo... Amigo que é não da igreja? Que é não da igreja também, super tem. Então, a gente vê muito isso também, e querendo ou não, que nem o Gabriel falou, tem gente que é de Minas, o pai dele é de Minas, mora lá, então também é uma forma de fazê-lo presente, mesmo que não no dia a dia da gente. Nossa, ele adora a novena. A gente faz pelo Meet, né? E aí depois ele sempre deixa uns comentários no chat, assim, super legal, velho, é muito engraçado. Ele, tipo, realmente feliz por poder estar vivendo esse momento, né? Porque se não fosse essa novena mensal, ele viveria com a gente 3 eventos antes do casamento, que, querendo ou não, é muito pouco para tudo que acontece antes, né? Também tem o sonho do próprio pai ver o filho casar também, né? Eu fico brincando, foi aniversário do meu sogro no meio do ano, aí eu ficava falando pai do noivo, não sei o quê, e ele ficou todo feliz. Ele falou, eu adorei ser pai do noivo. Porque, querendo ou não, pega muito pro lado da noiva, né? Tipo assim... É o momento da noiva toda linda. É, tipo assim, é a noiva que faz tudo no casamento. É a noiva. Então, tipo, quando eu falei pra ele isso de o pai do noivo, que todo mundo quer conhecer o pai do noivo, que tem gente que da nossa família da minha família que não conhece o pai do Gabriel, ele ficou tipo assim, esse é meu momento, sabe? E é muito legal isso que vocês estão falando, porque no momento que você é noiva, tipo, de fato as coisas mudam, porque agora você tem que preocupar em não só preparar a cerimônia de casamento, como também tem casa. São várias decisões que precisam ser tomadas e é muito fácil você se perder no meio disso.
e esquecer de outras coisas que são talvez até mais importantes, que é a preparação espiritual e até intelectual do casal para entender a dimensão daquilo que vai ser vivido. É claro que assim, o noivado não é o momento para você descobrir o que é o matrimônio na igreja. Não mesmo. O ideal era que descobrisse isso antes, o que você está prometendo ali, o que você está se comprometendo, porque você já toma a decisão do noivado mais consciente. Se não descobriu, ainda é tempo para descobrir. Mas se não descobriu, o noivado é esse tempo de descobrir e aprofundar nessas coisas, porque isso também é importante. Quando eu e o Yuri, a gente começou a conversar sobre... eu acho que é você mesmo. Acho que mais um... acho que eu acertei. Eu acho que eu acertei aí. Quando a gente começou a conversar sobre isso, ainda a gente tinha noção da maturidade do nosso relacionamento. A gente sabia que aquele não era o momento de noivar, mas a gente olhou e falou, a gente precisa se preparar. Então, a gente começou também a buscar recursos que... Vocês namoraram quanto tempo? Antes de noivar, a gente namorou 1 ano e 5 meses. A gente começou a procurar recursos que fossem nos ajudar. Na época, não tinha dating aberto, para você que está escutando. Quando é que esse episódio sai, Rodrigo? As inscrições estão abertas. Vai estar aberta. Vai estar aberta. Pode então, falar gente, lá no... façam um date. É tipo assim, aquela propaganda bem... Vai mudar a sua vida, é isso? Você teria 2 minutos para ver sobre o date? eu e a Monique fizemos 2 vezes, né? Vocês também coordenaram outro, né? Na nossa época ainda não tinha dating aberto aí. Então, a gente foi buscar também a formação intelectual e a gente foi atrás de livros que a gente sabia que iam nos trazer isso. Tem um livro que super marcou a minha trajetória de entender, antes mesmo de namorar, isso já tem uns 2, 3 anos atrás que eu li esse livro a primeira vez, que trouxe, virou a minha cabeça, que é O Amor que Dá Vida, da Kimberly Han. E aí, quando a gente se propôs a isso, a gente precisa entender onde que a gente está entrando. Eu falei, a gente vai ler esse livro aqui, a gente vai partilhar sobre esse livro, porque, beleza, se a gente quer casar, você precisa estar extremamente ciente do que a igreja nos chama a viver em relação aos filhos, em relação à abertura à vida. E, para mim, foi muito importante esse processo de crescer também na vida intelectual junto com ele. A gente fazia as nossas leituras separadas, depois a gente partilhava sobre aquilo ali, sobre como que aquilo impactava nas nossas decisões que a gente teria que tomar na vida de casado, mas também o que era difícil daquilo ali entender, o que não estava tão claro, e isso é muito importante para você entrar naquilo sabendo no que você está entrando. Eu queria dizer que você falou isso, né? Pegar livros, ler separado e depois partilhar. No caso, você faz exatamente o que a gente faz no dating já, tá bom? e é realmente isso. É isso que muda a sua vida, entendeu? Você fazer partilha sobre assuntos importantes que normalmente você não conversaria, né? E você falou isso, né? Do crescimento intelectual no tempo do noivado e tudo mais. Eu e o Gabriel, a gente tem lido também, né? Mas não necessariamente livros de formação. Muitos são livros, de santos, alguma coisa assim, né? Beato, que nem. Eu li há pouco tempo o livro da... Ela não é beata ainda. Ela não é beata ainda, mas ela vai ser. Gente. É a Chiara Corbella Petrillo. Isso. O livro é Nascemos e Jamais Morreremos. Isso. E eu lia esse livro e, a cada capítulo eu falava, meu Deus, eu quero muito casar. A cada capítulo, a cada página eu ficava, com aquele desejo maior de casar, porque eu via a vida que ela e o marido dela levavam, eu via a confiança deles, que nem, né? No outro podcast o Gabriel comentou e tudo mais, a gente noivou num momento de realmente de confiar na providência de Deus no aspecto financeiro do nosso casamento, do nosso noivado. E na história deles também tinha isso, também tinha todo mundo falando que eles eram meio doidos, também tinha essa abertura à vida e o povo falando, preocupado, porque a cada filho que eles tinham era uma dificuldade que vinha e eles batalhavam juntos e passavam por aquilo realmente confiando em Deus. E eu li aquele livro e me dava uma sede, uma vontade de viver aquilo com o meu marido, de viver aquilo com o Gabriel, de chegar o momento de partilhar essas dificuldades também, essa confiança, não só
as coisas boas, que realmente é muito bom partilhar, mas também aquilo que faz a gente crescer, né? Então, não precisa ser necessariamente uma leitura de catequeses de Carol Wojtyla, de Papa... É bom. De Papa João Paulo II sobre a teologia do corpo, mas também ver a vida normal daquelas pessoas que são beatas, estão em processo, são santos e coisas nesse sentido, porque temos muitos casais santos, famílias santas, né? Beatos também. Há pouco tempo, essa semana, se eu não me engano... Dia 24. A noiva que você vai falar, né? Isso mesmo. Tá num processo aí de beatificação de uma noiva. Foi beatificada. Não, Foi? Foi beatificada dia 24 agora. Isso, foi beatificada dia 24. Sabatini. Então, são coisas assim que mostram pra gente que rola, que dá pra fazer, dá pra viver assim essa vida e não é impossível, né? Não é aquela vida de santo que a gente acha que é tipo, vou levitar e tudo mais. No nosso primeiro dating, nas reuniões, eu lembro muito bem do Gia falando assim, ele falava, quanto tempo vai demorar até a igreja ter uma noiva beata, uma noiva santa, né? E ele sempre falava isso, tipo, eu quero ver o dia que a igreja vai ter uma noiva santa e tal. E tipo, aconteceu agora, né? Não demorou tanto assim. Mas, e até assim, isso é muito importante pro casamento, porque, cara, casamento é muito bom. Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha casado antes. Mas também tem suas dificuldades assim gigantescas. Eu até falo com a Monique, né? Hoje em dia tem-se uma ideia contrária do casamento. Tem-se a ideia de que os primeiros anos são maravilhosos, não há brigas, e quando você ficar velhinho você vai começar a brigar porque, sei lá... Não tem mais nada pra fazer. Porque não tem mais nada pra fazer, porque o amor acabou, né? E, na verdade, é o contrário, porque eu vou falar assim, eu vou fazer 2 anos de casado agora. E nos primeiros anos, até assim, nos primeiros meses, eu e a Monique, a gente não brigou tanto, né? Assim, graças a Deus, mas a gente tinha mais coisas para ajustar justamente nos primeiros meses, porque você não tá acostumado. Então, você, tipo... Coisas pequenas, assim, eu gosto de lavar a louça uma vez no dia. A Monique gosta de lavar a louça depois de cada refeição, porque para ela fica menos louça. Para mim faz mais sentido você parar um momento e lavar a louça do dia inteiro. Então, tipo, isso parece uma coisa pequena, mas começa a colocar isso em várias coisas. Tipo, uma pessoa, ela acha que o dinheiro tem que ser colocado numa poupança. A outra acha que tem que investir. Aí o outro acha que tem que comprar uma casa. Um acha que tem... Então, assim... essas arestas, na verdade, elas têm que ser aparadas logo no início. Justamente porque no início tem uma atração, né? Um amor, esse amor de atração, assim, mais latente mesmo no casal. Então, essas conversas são muito importantes para que vocês, o que der para ajustar agora, ajustem agora, mas tem coisas que você só vai conseguir ver no casamento mesmo. E se acostumar com isso é muito importante. E aí eu até falo assim, que a característica mais importante para você se casar com alguém não é quão boa aquela pessoa é, mas é quão ela está disposta a melhorar. Porque santo por santo ninguém é. Você não vai casar, você vai criar uma pessoa ideal na sua cabeça e você vai começar a se frustrar, você vai começar a fazer esse checklist. Agora, e nem você é essa pessoa ideal, isso, né? E você não quer é uma pessoa perfeita que você não está sendo. Exato, né? Você reclama do outro e você não... Deve ser pior, provavelmente. Mas, assim, quanto aquela pessoa está disposta a mudar? E aí, olhando para você, tipo, quanto eu estou disposto a mudar, sabe? Eu sempre, no tempo de noivado, nessa preparação imediata que a gente tem, né? Porque eu acho que você tem que ter 3 âmbitos aí da sua formação. Você tem que ter uma formação pessoal, que é você melhorar. Acabou, você precisa sempre estar melhorando, isso aí não tem muito o que falar, e é a sua vida inteira. Você tem uma preparação imediata ali, que é do casal, que é pro casamento mesmo, que são os cursos de noivo, então... depois vocês podem falar os cursos aí que vocês estão fazendo, vocês já começou, Ângela, mas ainda não, né? Mas, assim, quão importante isso é, eu acho que é importante falar disso, porque às vezes as pessoas querem pegar cursos que duram 2 dias. Velho, você precisa de uma preparação mais imediata, uma preparação mais perto do casamento mesmo, que seja aquele momento que você fala, estou indo aqui me preparar para o casamento. E existe um terceiro âmbito que eu acho que eu não tenho bem um nome para ele, mas seria uma preparação, vamos dizer assim, social. Então, é você se preparar de modo que você, por exemplo, homem, é um pouco o que a Débora estava falando aqui, dela começar a se acostumar tipo, com a maternidade, de ver bebês. Isso não é nem tanto pessoal, porque
a Débora só vai ser esposa e mãe em relação a outras pessoas. Então, não é vamos dizer assim, não é uma coisa ela dela, né? Tipo, ela é esposa pro Gabriel e ela é mãe, se Deus assim quiser, dos filhos que vão vir. Você também, Ângela. Então, vocês precisam dessa formação no âmbito social mesmo. Então, é tipo, como eu sou um pai melhor, né, Gabi? Então, tipo, pegar livros sobre isso também. Então, eu acredito que essas são as 3 formações que um casal de noivos precisa ter. Foi o que a gente fez e é o que eu recomendo, assim. Então, melhorando, eu acredito que vocês já estão tentando, né? Vocês já leem livros. Vocês já leem livros para se tornarem cristãos melhores e tal. Você vai continuar com sua vida individual. É um grande erro achar que você vai casar e, tipo, eu só vou rezar agora quando se for para rezar com minha esposa. Velho, eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho uma opinião bem... É melhor você rezar mais e rezar só. Você tem que se preocupar primeiro, vamos falar assim, com a sua oração pessoal do que com a sua oração em casal. Se você reza, sua esposa reza, enfim, não é sua esposa aí, se você é mulher. Se você reza, sua esposa reza, e vocês vão na missa no domingo junto, é melhor do que você só rezar a quinta-feira, porque é o dia que ela reza, e vai na missa junto, sacou? Então, assim, a vida de oração pessoal, a sua vida de cristão pessoal, ela deve vir antes da vida como casal. Então, é aquela, tipo assim, o que é seu Isaac hoje, né? O que você está colocando, o que Deus te pede para sacrificar por ele, para você mostrar que é ele mesmo que está que ele é o primeiro lugar da sua vida. Né? Porque é muito fácil se perder, velho. Vou te falar, quando vem filho, quando você está casado, você quase não consegue tempo para parar e olhar para Deus mesmo, porque você tem tanta responsabilidade social, né? Então, enfim, acho que essa formação pessoal, a formação como casal, cursos de noivo, por favor, façam cursos bons. A gente até a gente vai fazer um curso aqui um dia, se Deus quiser. Se a Arquidiocese... Quando o Davi tiver noivo, vai ter o curso de noivos da rede. Estão esperando eu noivar para poder criar um. Noivo logo, por favor. Mas essa formação pessoal também, essa formação, desculpa, social, no sentido de, cara, você tem que aprender. Eu não sei vocês, mas eu casei com 23, né? Então, tipo, com 23 anos, eu não pagava boleto regularmente, eu não tinha noção de quanto que era uma conta de água de uma casa, uma conta de luz. E são coisas que você vai aprender mesmo, só na hora. Que tu vai chegar lá e tu vai falar... Aí tu fez o aluguel por R$1.200. Aí tu ainda olha a conta de luz assim, tu fala, caraca, velho. Aí tem a de água. Aí tem um condomínio. Tu aí fala, tem o mercado. Nossa, cara. Tu chega a hora e tu fala... Aí tem as fraldas do Tomás. Meu Deus, cara, sério. Faça um chá de fralda de bebê, porque vale muito a pena. E é muito importante o que você está falando, porque eu acho que a principal mensagem que a gente quer deixar aqui é que noivar não é dar entrada em cartório... para casar, não é fechar contrato. É justamente tudo isso que você falou ainda permeia a preparação do dia. Então, tipo assim, do dia mesmo, né? Quem sonha em fazer festa, quem sonha, enfim. Tudo acontece ao mesmo tempo, né? Então, assim, como é importante a gente ter isso em mente, né? Isso que você estava falando. Uma coisa que a Débora brinca muito, a gente conversa muito, é tipo, velho, você que tá noivo hoje, quanto é o mercado da sua casa? Tipo assim... Você sabe quanto vocês gastam com comida? Sabe quanto vocês gastam justamente com água? Você já fez um mercado na sua vida? Exatamente. É isso. Esse é o momento de você Descobre se preparar. antes. Exatamente, porque você vai lá, depois que você casa, vai fazer uma compra para 3 casas e sua casa é um quarto só e você não tem onde guardar essas coisas. Sim. Então, tipo assim, a Débora também brinca muito com... Lá em casa, eu faço, tipo, um pouco de tudo. Eu que faço mercado, eu lavo roupa, eu faço comida, eu consigo fazer tudo, entendeu? E muito veio na pandemia, assim, todo mundo dentro de casa e tal. E aí, toda vez que eu vou lavar roupa, é muita roupa, é muita... Aí eu fico, meu Deus, eu tô doida pra casar e lavar roupa só de 2 pessoas. Eu tô doida pra casar e fazer comida pra 2 pessoas. Eu tô doida pra casar e fazer mercado de 2 pessoas. A gente fica brincando muito isso. Inclusive, também, você que é noivo, sabe lavar banheiro? Não, você sabe lavar uma roupa sem manchar sua roupa preta? Não. Então, pensa nessas coisas, estraga a sua roupa antes de você sair da casa dos seus pais. Descobre como é que faz isso antes, porque você ainda pode usar o cartão dele para comprar umas roupas novas para você, que você estragou as outras, tá? Não descobre isso depois, não. Tem uma coisa muito legal que o Rodrigo falou e que talvez não é o que a Débora e o Gabriel passam, porque os dois estão juntos na rede de missão, mas essa questão da individualidade. Sim. Porque, por exemplo... Hoje em dia, o lugar que eu sirvo, onde que eu sou missão, é aqui na rede de missão. Mas não é o lugar que o Yuri é chamado a servir.
E é uma situação que talvez para algumas pessoas possam ser tipo, uou, e como é que vocês fazem isso, sabe? Tipo, vocês estão noivos e agora você vai ter que mudar pro movimento que o Yuri participa, o Yuri vai vir para a Redmissão. Não, ele vai continuar lá onde que ele serve, onde que ele está feliz servindo, onde que ele é chamado a servir. Ele serve onde? No Acampes, no acampamento Nossa Senhora Aparecida, da Arquidiocese de Brasília. Legal. E eu vou continuar servindo aqui. Inclusive, hoje de manhã, ele tinha um evento do Acamp de convivência. A gente estava combinado de ir. Aí veio o convite para o podcast. Eu falei, seguinte, tem o podcast. Tem três noivos na Redmissão. Então, É o que tem. Eu falei assim, convite você falou. eu tenho 3 noivos na Redmissão. Tem, tipo assim, não tem outra... Não me falam, porque não. nos outros episódios, eu conseguiria chamar alguém, entendeu? Sim. Só que eu olhei assim e falei, Ângela, se não for você, não vai ter episódio. não tem Se não outra for, opção. não for você, vou ter que levar a Monique pra falar de quando a gente era noivo. E aí a gente sentou e falei, tá tudo bem eu não estar com você nesse momento. Perfeito. Depois que eu sair do podcast, a gente se encontra e... Então, assim, isso também traz amadurecimento. Isso também traz em nós essa individualidade de que antes de eu ser a noiva do Yuri, eu sou a Ângela e tem um chamado de Deus que é pra Ângela. Perfeito. Tem algo que Deus chama a Ângela a viver e tem algo que Deus chama o Yuri a viver. E a gente pretende se casar para viver aquilo que é o plano de Deus pra gente como casal. Mas a gente sabe que isso não significa negligenciar aquilo que Deus chama a Ângela a viver como pessoa e aquilo que chama o Yuri a viver como pessoa. E é muito legal, porque parece que isso ficou tão evidente agora no noivado. De tipo, opa, peraí. Tem 2 compromissos, que até então tava encaixando a agenda, tipo assim, certinha, sabe? Nunca rolou um conflito assim. Até então era tipo assim, vai ter o arraiado da rede de missão. Ele não tava fazendo nada, ele veio comigo. Vai ter, tipo, a missa do Acampes. Eu não tava fazendo nada, eu fui com ele. E chegou o momento que é tipo assim, você tem o seu compromisso, eu tenho o meu. A gente sabe que a gente é chamado a servir nesses lugares. Então, eu vou no meu, eu vou no seu. Aquilo que a gente consegue participar junto e ser parte na vida do outro é muito legal. É muito legal quando ele pode vir comigo. Eu sei que é muito legal quando eu posso estar lá com ele. Mas está tudo bem os momentos que a gente não pode fazer isso junto. E isso é importante, ter esse amadurecimento e olhar para isso e saber ceder. Eu e o Gabriel, a gente tinha isso no início do nosso namoro. Que eu era dirigente no Segue-me na minha paróquia. E ele participava do JAN. Em seguida, ele coordenou o JAN, que é lá na igrejinha Nossa Senhora de Fátima. Então, rolava isso de coincidir os horários e tal. Tipo assim, dá um leve vaziozinho no coração quando a pessoa não está do seu lado, mas ao mesmo tempo você sabe que tipo, ela tem os compromissos dela, você tem os seus, e quando vocês conseguem fazer juntos, parece que dá um sabor diferente, né? A gente sentia bastante isso no início do namoro. Sim, e só acrescentando isso que a Ângela falou, que foi muito, muito importante mesmo, extrapolar isso também para as famílias, né? Então, assim, às vezes não, é tempo também de aproveitar, de estar presente na outra família, né? De, sei lá, a Débora tem um evento na família Débora, a Débora não pode ir porque está trabalhando, por que eu não posso ir? Eu devo ir também. Já foi, sozinho. Então, assim, é querer estar presente na realidade do outro também, né? E como a Débora ficou feliz quando eu fiz isso, né? Então, assim, é importante, né? É aquele velho clichê, né? Você casa com a família da outra pessoa também. Então, você tem que conviver naquele lugar, você tem que saber lidar com as particularidades daquelas famílias, né? Aprender a lidar com isso agora. Porque depois que casar, é aquela coisa, né? Tipo, essa convivência só vai piorar, entre aspas, né? Porque vai se tornar mais frequente. Entre aspas, não. E, assim, eu tô me sentindo muito sábio agora, porque eu já casei, né? Então, eu muito vejo, superior. Eu vejo vocês conversando assim, aí eu falo assim, caraca, é isso mesmo e tal. Não, mas, e aí, trabalhem isso mesmo, tá? Eu não era algo, tipo, quando eu entrei, o primeiro retiro que eu fiz por conta da Monique. Então, eu nunca tive tempo na igreja sem estar namorando com a Monique, porque a gente não terminou, então, assim, desde que eu virei católico, eu namoro com a Monique,
noivei e casei, né? Nunca nem pude pensar em ir pro seminário, velho. Pô. E aí... Eita, Monique. E aí, o que aconteceu assim que a gente casou? Beleza, começou a pandemia, né? Porque a gente casou no final de 2019, então início de 2020 já estava com... Se você está escutando isso em 2032, 2020 a gente teve uma pandemia aqui, então foi meio pesado. E aí, chegou um ponto quando, ali em outubro, eu voltei a dar aula presencialmente, né? Em outubro do ano passado. E, enfim, aí a rotina foi voltando. Você foi tendo... Eu dava 4 aulas por semana, e hoje eu dou... sei lá, quase 40, entendeu? Então, assim, foi de repente, assim. Inclusive, e aí, para piorar, entre aspas, né? Mas o Tomás nasceu exatamente na segunda-feira em que eu ia voltar da aula. Eu lembro disso porque ele nasceu numa segunda-feira, dia 26/10, e era o dia que eu ia voltar da aula. Eu mandei mensagem... Imagina, primeiro dia, depois de um tempão, aí dá 6 da manhã, eu mando... 6 não, foi antes, assim, eu mandei mensagem pro meu coordenador, né? Pô... O meu filho vai nascer, alguém vai ter que me substituir aí. Já no primeiro dia o bicho já teve esse pepino lá. Foi mal, Murilo. E aí... Mas, enfim. E aí, para encaixar a rotina toda e tal, eu caí num erro muito grande, que era... Como a Monique ela trabalha hoje de casa, né? Tanto ficando com o Tomás, mas também na Afeto e tudo mais... Eu que saía mais de casa. E aí, como eu dou aula muito cedo, as missas de manhã são inviáveis para mim, porque eu tenho que estar na escola às 7 da manhã. Então, lá na igrejinha tem umas 6:30. E mesmo assim, eu acho que não dá tempo, porque a missa teria que durar 20 minutos para eu conseguir chegar no trabalho, né? E aí, aí para a Monique era muito melhor a missa de manhã, porque de noite é o horário que o Tomás está dormindo. Então, não tem como nós dois irmos, porque alguém tem que ficar em casa com ele, né? Se você tem filho... Não deixe seu filho de 5 meses sozinho em casa. E aí, nessa... Isso é importante ser dito. E aí, nessa, qual que foi a armadilha que eu caí? De pensar, tipo assim, nessa coisa de ir na missa junto, né? Depois que você casa, eu falava, pô, se eu for à noite, vai ser palha, porque eu vou deixar a Monique em casa, sem ela ir. E aí eu vou estar indo na missa e ela não vai, e ela vai ficar triste. E, velho, eu fiquei, assim, 10 meses com esse pensamento na cabeça. Então... Se não vai os dois, não vai ninguém. Exato. É isso que é importante treinar para não acontecer. A mesma coisa da oração. É aquela... Você marca que vocês vão rezar juntos o terço 6 horas. Cara, 6 horas, de repente, virou o horário que o Tomás dorme. Aí, o que os dois começaram a fazer? Não vamos rezar, então. Aí, eu não rezava o terço sozinho, ela não rezava... Ela não sei se ela reza sozinha, né? Não vou falar aqui pra ela, mas... Aí, eu não rezava, porque como eu não ia rezar com ela, eu não encaixava em outro horário no meu dia, eu passei um tempo sem rezar o terço, assim, né? Aí, meu diretor me deu uma... Né? E até sobre a missa, porque eu era alguém que eu ia na missa diariamente e sempre foi vamos dizer assim, a única coisa, até mais do que o terço e tal, são coisas que eu até hoje, nos últimos tempos, eu tinha menos costume, mas a missa eu ia, por mais que fosse a única coisa que eu fizesse no dia de oração, vamos dizer assim, que tá errado, mas pelo menos assim, na missa todo dia eu tava indo, né? E aí, realmente, depois disso, eu caí nessa armadilha de, tipo, pô, mas eu vou, a Monique não vai, aí vai ser palha com ela e tal. Então, assim, não caiam nisso, porque existe uma vida particular antes da vida do casal. Não tem como existir uma vida de casal se não existe a vida particular. Vai ser uma coisa vazia, né? Então... Precisa que... por isso que eu falo, é preferível que vocês rezem sozinhos, mas rezem, e não tem horário para rezar juntos, de verdade, do que ficar tentando procurar um horário para rezar junto e quando não der, nenhum dos dois rezar. Então, coloquem momentos de orações sozinhos e depois, aí é o ápice você colocar uma coisa junto. E aí o que a gente faz hoje é uma partilha do Will Family, basicamente. Então, assim... A gente não tem momentos de oração juntos, a gente não reza o terço juntos, porque os horários simplesmente não dão. Eu chego da escola e tenho que... À noite eu passo a noite inteira trabalhando ainda, entendeu? Então, o que a gente faz alguns dias a gente tira, e aí tem alguns livros que são recomendados pelo G, né? E a gente faz essa leitura aí que vem desde o dating, esse costume. Então, ficou, né? Mas isso é bem, bem importante vocês trabalharem mesmo, assim, falando agora, para não caírem no que eu fiz, né? Então... E eu acho que vale frisar também, que é até uma coisa que a gente fala aqui na rede, né? Se numa comunidade, você estando e buscando sempre estar em estado de graça, isso reflete nas pessoas à sua volta, né? Você se torna
um possível canal de graça, de graça e de canal do Espírito Santo, quando você está em estado de graça, imagina isso no matrimônio, né? Que nem falou. Nenhum dos dois, um não conseguia ir e o outro não foi. Mas e se esse outro tivesse ido? Ele não poderia ter sido um canal de graça para quem não conseguiu ir? Então, às vezes, a gente pensa isso também, né? Por mais que a rotina e as particularidades também da vida materna não permitissem que a Monique fosse, o Rodrigo, com certeza, ele foi percebendo que ele trabalhar isso, a particularidade dele, e a Monique também trabalhar a particularidade dela, obviamente reflete no matrimônio deles, né? E a gente tem que pensar isso para o nosso também, que claro que a gente cresce em casal, que a gente faz, igual a gente faz no dating, e a Ângela está fazendo com o Yuri, essas leituras, esses momentos do casal, mas se você vive só aquilo do casal e você não cresce sozinho, você não enxerga as suas coisas, isso vai refletir no relacionamento de vocês, na família de vocês, em tudo, né? E se você enxerga as suas particularidades, se você cresce sozinho, isso também vai refletir. Reflete ou positivamente ou negativamente, né? Então, sempre isso de buscar viver ou o casal quando der, ou fazer sozinho para não correr o risco de ninguém não fazer nada, né? É um pouco disso também. Eu estava lendo sobre a Beata Sandra agora, né? E aí o noivo dela na época, né? Hoje ele é casado, inclusive tem filhos. Aí, obviamente, entrevistaram ele, né? Porque, pô, né? E ele falou assim... Gente, um parênteses aqui. Imagina a ex do seu marido ser uma beata. Só isso. Não dá pra ter raiva, né? Exatamente, entendeu? É tipo assim, é um outro nível. É um problema muito acima da minha mente. Total. É outro patamar pra você correr atrás, né? Mas, enfim, e aí ele falou uma frase que ele falou assim, era difícil tentar acompanhar a Sandra. E ele estava falando sobre a vida dela na comunidade, sobre o que ela queria ir para a África, né? Que é ajudar os mais necessitados e tudo mais. E ele fala assim, tipo, era difícil acompanhar o ímpeto que ela tinha por ajudar os outros. E aí eu fico imaginando isso, que... Imaginem se a Sandra tivesse se nivelado pelo... Acho que é Guido o nome dele, Guido, né? E não que ele seja uma pessoa ruim, assim, né? Eu não conheço, então não dá pra falar. Vai que o cara também vai ser beato daqui a um tempo, né? Não se sabe. Mas ele fala assim, ele fala isso na entrevista, ele fala, olha, era muito difícil acompanhar, porque ela queria gastar realmente todas as horas livres dela. Ela fazia medicina na faculdade e ia casar, então a vida dela devia ter pouca coisa pra ela fazer, né? Tranquilo. E ele fala assim, ela queria gastar todo o tempo dela ajudando os pobres. E às vezes era difícil tentar acompanhar ela. E ele era da mesma comunidade dela. Então ele também tinha essa vocação de ajudar os pobres e tudo mais. E mesmo assim ele fala, né? Então, se ela tivesse tentado abaixar vamos dizer assim, só para acompanhar ele, sabe? Tipo, não, eu só vou no que ele quiser fazer. Quando ele quiser ficar aqui... Eu não sei o que jovens casais faziam nos anos 80, mas... Enfim, se ele quiser caminhar no parque, eu vou caminhar no parque com ele, vou deixar... Então, sabe, não, ela tinha ela realmente... Ela que subia a expectativa pro nível para ele, né? Para ele tentar acompanhar. Então, assim, a vida dela com Deus é muito importante. Até porque essa é uma pergunta que os noivos devem se fazer, sabe? Tá, e se eu morrer hoje, ou se o meu noivo, minha noiva, falecer hoje, terá valido a pena? Tipo, isso aqui vai ter valido a pena? Ou só vai valer a pena, você está vivendo numa expectativa tão grande de não saber aproveitar o hoje, que só vai valer a pena, ou parece que vai valer a pena quando você casar, né? Tipo, e aí eu acho que isso é uma das grandes importâncias dessa formação mais perto do casamento, né? Então, vocês estão fazendo curso de noivos, né? Ou já fizeram? Já fizeram. A gente fez na Paróquia São Pio, do Sudoeste, que é onde a gente tinha o nosso grupo do dating, né? E a gente gostou bastante, por sinal. Ele não durou alguns meses, igual tem alguns aqui em Brasília, mas o nosso durou 4 dias e ele era praticamente voltado para... 4 dias seguidos? Foram 4 dias seguidos, ele era voltado bem para
perguntas para os noivos responderem entre eles. E era bem isso que a gente queria, né? A gente nem sabia como é que era lá, mas a gente queria isso, tipo, que todo mundo sempre falava dos outros daqui de Brasília, tipo, as perguntas, que são perguntas que você nunca faz e que dá um debate gigantesco. É um pouco do que o Rodrigo falou, tipo assim, o dinheiro da sua casa. Enfim, tinha tá sobrando, isso entre aspas, no né? curso. Para onde você vai destinar Porque quando um morre. E essa é a importância, porque são perguntas que, cara, não é natural que os namorados Não se é. façam. Não é. Porque, tipo, Exatamente. tem coisas que vocês vão se conhecer, vão descobrir naturalmente por serem namorados. Agora, tem coisas que não tem como vocês saberem, né? Que não tinha como eu e a Monique sabermos. Aí, essas perguntas, elas fazem algumas. Vão ter outras que nem se eu perguntar aqui pra vocês, tipo, vocês vão saber responder, entendeu? Porque só quando você vive mesmo. Mas É muito fácil ter essas diferenças, porque são pessoas criadas em Exatamente. famílias diferentes. Assim, tem coisas que talvez seja muito óbvio para você, que para o Exatamente. outro não é. Uma coisa, por exemplo, uma coisa pequena, mas que para mim é tipo, meu, isso daria um problema se a gente não sentar e conversar e decidir. Na minha casa, o quarto é um lugar muito privado. Meu pai não entra no meu, tipo, não sai entrando no meu quarto. É um lugar que, tipo assim, ele chega na porta ali, olha e fala comigo. Os quartos são esses lugares muito privados. Na casa do Yuri, a arquitetura de lá, o quarto dos pais dele serve de ligação da sala para a cozinha. Então, tipo, é possível. É natural, tipo, geralmente as pessoas que são de fora, tipo, visita... Passa dentro do quarto. Não, tem um outro caminho que passa, mas as pessoas ali da casa, tipo, ele, as irmãs dele, é uma coisa, tipo, comum atalhar no quarto, pelo né? quarto do casal. Pra mim é, tipo, ninguém entra no meu quarto. E são coisas pequenas, mas que pela criação, completamente diferente na casa dele, é, Não tipo... se importam. É super comum. Pra mim é, tipo, uou... E assim, também, entendam... Eu demorei um pouco também para entender isso, né? Agora que a gente está fazendo 2 anos, igual eu falei... Agora que as coisas, sendo bem sério, estão começando a tomar mais formas e a gente entender de o que é a nossa família, como ela se comporta. Então, por exemplo, eu não vim de uma família católica. A gente não comia na mesa. Não, nunca se comeu nada na mesa, nem almoço, nem jantar, nem festa, nada era na mesa. Cada um, às vezes eu comia dentro do meu quarto, sacou? Então tinha isso. E foi um costume que a gente queria, beleza, vamos comer na mesa. Mas um outro exemplo, a gente falou aqui do valor do mercado, né? De quando você vai fazer o mercado e tal. Isso é uma coisa, por exemplo, que eu acho que não tem como você saber antes. É impossível. Porque, vamos lá, a Monique é nutricionista. Então vocês imaginem que o mercado lá de casa, ele tem muita coisa que é um pouco mais cara, porque a gente preza por uma qualidade. Sim. E, cara, é natural que outras famílias não tenham isso, porque existe um ponto da Monique muito específico nisso, entendeu? Então, às vezes a Monique fala assim, amor, eu queria comprar farinha de... E, tipo, não tem no mercado, nem tem no mercado. Eu tenho que passar num lugar para comprar, sacou? E aí é uma parada mais cara e tal, só que isso é uma característica da nossa casa. Então, provavelmente, com os casais de amigos mais próximos, os casais de padrinhos e tal que a gente conversa, a nossa conta de mercado sempre é, tipo assim, quase o dobro dos outros casais, entendeu? E aí... Aí entra nisso, de você não saber ver essas peculiaridades do casal. Eu podia entrar em parafuso e falar, não, amor, você está gastando demais e tal. Tem coisas que dá para conversar, mas assim, em geral, cara, isso é uma característica da nossa família. Tipo, a Monique faz comidinhas lá pro Tomás, que ela precisa de ingredientes muito específicos que vão ser mais caros. Naturalmente, a gente sabe coisa saudável, assim, algumas coisas saudáveis são mais caras, né? Uma outra coisa... Tem gente que faz compra mensal. Lá em casa não adianta, porque a gente compra tanta coisa, tipo, que estraga rápido, todo dia tem que ter, entendeu? Até por... Minha família já era muitas, minha mãe já era muitas, a gente tipo, tem muita salada e tal, mas aí com a Monique ainda, tipo, isso intensificou. Então, não adianta fazer compra mensal, porque eu vou ter que ir no mercado toda semana. Porque eu preciso comprar alface, eu não posso comprar alface uma vez no mês, pô. Tem que ser todo dia. Então, essas pequenas... E aí, eu podia ficar muito bolado, né? Falar, pô, velho, tem que ir no mercado toda semana e tal. Ou tu entender que aquilo ali é a dinâmica da tua casa. Do mesmo jeito, a gente... sei lá, provavelmente a gente não gasta com coisas que outros casais vão gastar por conta da característica deles, entendeu? Então, perceber essas também
Por isso que as fórmulas de bolo, elas são muito estranhas. Tipo, a conversa é realmente o que tem que acontecer. É bom que se aconselhem mesmo com pessoas que já sabem, né? Mas perceber que também que vocês vão ter peculiaridades e vocês são uma família, vão formar, se Deus quiser, uma família única, assim, que nunca existiu na história, nem no espaço, em momento nenhum, nem vai existir. Nada vai ser igual ao que vocês vão criar. Então, vocês vão ter traços muito únicos que vocês vão descobrir durante o casamento. E vocês precisam estar abertos a isso. O curso de noivo, ele ajuda muito com essas perguntas, né? Porque ele te prepara para isso. Ele te prepara para ser pego de surpresa com algo que você não pensava e você ter que sentar e falar, tá... Porque tinha uma no curso de noivos que ela falava assim, se vocês morrerem, quem vocês querem que cuidem dos filhos de vocês? Cara, como, tipo assim, aí tu vai falar, pô, será que é minha sogra melhor? Ou minha mãe? Pô, e aí tu vai acabar tendo que elencar, e aí tu tem que virar pro outro e falar, pô, minha mãe é melhor do que tua mãe, hein? Cara, isso é muito difícil, mas são conversas que você tem que estar preparado para ter, exatamente. Sabe? Então, o curso de noivos ajuda muito nisso, então procurem bons cursos de noivos, né? Assim, o da São Pio, imagino, é com o Padre Fernando? Ele que monta, né? É com a pastoral, mas a gente teve 2 momentos com o Padre Fernando. Cara, foi o que a gente pensou. A gente pensou, pô, é uma paróquia do neocatecumenato, né? Ruim não vai ser o curso. Mas sim, a gente sabe que o nosso podcast é mundial, né? Então, assim, procurem saber. Tem gente na Alemanha, velho. Então, assim, procurem saber na diocese de vocês. Enfim, peguem... partilha de outros casais também, onde eles fizeram o curso de noivos, porque, cara, tipo assim... não é só pelo certificado que eu quero casar na igreja. Cara, ali você vai tirar alguma partilha, alguma questão muito importante que com certeza você nunca parou para pensar. E não tenha medo das perguntas desconfortáveis, tipo... mas vai que a gente briga porque a gente está tentando decidir quem vai ser a pessoa melhor para ficar com nós. Medo de brigar, tipo assim... É importante olhar para essas coisas, para que isso não vire E fora um elefante na sala. Porque, hoje, se vocês brigarem, você pode ir pra sua casa, Gabs. Você pode ir pra sua casa, Débora. E aí, de boa. Hoje em dia, se eu brigar com a Monique, aí eu tenho que fazer café da manhã olhando pra ela. Ainda bem que ela é linda, né? Aí eu tenho que arrumar a casa, tenho que fazer tudo... E é muito mais fácil virar uma bola de neve. Muito mais fácil. Tipo, e não tem essa de dormir no sofá, não. Não, lá em casa não. Lá em casa a gente não dorme brigado, né? Eu recomendo aí que vocês também... Uma vez, inclusive, a gente tinha um evento no outro dia que era cedo, que a gente estava organizando, e a gente acabou brigando no dia anterior. E a gente ia acordar, tipo, muito cedo. E não tinha o Tomás ainda, então o nosso sono era mais, né, controlado. E aí a gente falou, não, vamos... Aí foi, conversa até 2:30 da manhã. Aí a gente se resolveu, né? Aí se resolveu, não sei o que. Aí quando a gente olhou pro relógio, falou assim, nossa senhora, para que a gente foi brigar? Não, essa foi uma briga importante, velho. A gente resolveu muita coisa nessa. Mas, assim, não... Lá em casa a gente não dorme brigado, nunca. Não, e assim, essas perguntas, né, esses conflitos que criam no curso de noivo, não é só porque, tipo, vocês ainda não moram juntos, não sei o quê. Porque no nosso curso de noivos, tinha muita gente mais velha, tinha muita gente que já tinha, tipo, 10 anos juntos, com filhos, e, tipo, tinha gente que o filho era pequeno e tava meio que lá no ladinho, assim... E, cara, eles estavam brigando também com essas perguntas que, teoricamente, eles já viviam, entendeu? Então, não é só, tipo assim, falta de experiência. Não, gente, são perguntas que realmente, mesmo se você for casado há 10 anos, às vezes você não vai fazer. E Deus seja louvado por ter nos dado a Santa Igreja, né? Para nos ensinar isso, né? Pra gente não encontrar isso em qualquer lugar. A gente tem a quem recorrer, né? O casamento, ele não é, vamos dizer... Né, eu vou usar a palavra natural, mas, né, não no sentido da origem do homem, tá? Não é normal que alguém aguente ficar casado tanto tempo, se não for por graça divina, porque eu tô falando com 2 anos, assim, tipo, o meu, eu ainda tô na lua de mel, né? Porque esse é muito bom ainda, tipo, ainda não tem. Mas com algumas coisas que você vê, é muito fácil se perder, é isso, assim, eu não acho que que todo mundo... Chega uma hora que para de amar, não é isso? Mas é muito fácil que aos poucos você vá perdendo isso. É algo que você tem que se esforçar e batalhar mesmo. Então, por exemplo, agora com o Tomás... cara, com o Tomás existe um amor natural.
que, por exemplo, com a Monique não existe. Então, com a Monique, eu tenho que pensar todo dia, eu tenho que me esforçar, né? Não, assim, trabalhar mesmo isso de, tipo, pô, eu amo a Monique e a condição que é necessária e suficiente para isso é que ela é minha esposa. Não importa mais nada, entendeu? Tipo, eu a amo, acabou. Com o filho, eu tô mais no crescimento ainda, mas eu acho que é impossível você parar de amar um filho, assim, tipo, porque o jeito que vem o amor e tal, então, o amor entre os cônjuges, ele deve ser trabalhado, e é isso que vocês têm que treinar agora, tipo, começar, né, a como trabalhar esse amor de vocês aí. Sim, mestre. Caraca, chegou esse dia, velho. Porque no meu... O Rodrigo, tipo, inverter a ordem da frase, porque ele tá até de verde pra ser o Yoda. Oh, mas no nosso date, a gente foi o penúltimo casal, eu acho, a casar. Penúltimo? E tanto que assim, a gente casou em 2019 e o outro que vai casar esse ano. Então foi um espaço bem grande, né? Então, lá daquela galera toda, que a gente foi em 30 casamentos em 2 anos, tipo, a gente foi o último. E aí sempre eu escutava a galera falando de casamento e eu tava lá só no último banco, assim, ó, esperando, né? Pô, cadê minha vez e tal. Chegou esse dia, a favela venceu. Galera, então, muito obrigado pelo papo. Eu sei que tem milhares de outras coisas pra gente falar, mas a gente já tá chegando aqui. Deu o quê? Já tá dando 1h10 aí, né? Então, é o tempo que é bom pro pessoal escutar, né? Vocês vão voltar outras vezes, eu acho que tem mais coisas pra gente falar. O relacionamento com a família, como é que é trabalhar, e vocês comentaram um pouco, mas é um ponto bem importante. Colocar limites também e saber como colocar esses limites, que os pais, não é nem que eles fazem por mal, é porque eles realmente, tipo, como é que é você entregar um filho seu para casar, né, um filho ou uma filha para uma nova família, e aquela nova família tem né, não é todo pai e mãe que sabe lidar com isso, então fazer isso de uma forma respeitosa. Enfim, tem vários outros pontos que a gente poderia falar aqui, então talvez tenha uma parte 2 aí recente, início do ano que vem, antes de vocês casarem, a gente chama vocês. E aí, se o Yuri quiser também, a gente dá um jeito de colocar. Vai ter mais tempo de noivado também, então a gente vai poder falar com mais propriedade. Não, e aí a gente volta, o Yuri volta também. A gente dá um jeito de botar... Dá pra botar mais um microfone aqui, né? Então a gente chama ele também, tá? Muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês que vieram pela primeira vez. Eu sei que vocês não têm muita... Vocês têm que aceitar, né, o convite. Mas... Não, tô brincando. É uma intimação. Mas foi pensado mesmo, assim, falar sobre esse assunto e que se fosse com vocês mesmo, né? Uma coisa aqui do podcast é sempre que a gente fala é que eu não quero chamar só as pessoas que eu sou mais próximo na rede de missão. Eu quero realmente que todo mundo venha, porque todo mundo tem histórias fantásticas para falar e, enfim. E, bem, se você que está em casa quer ajudar, você quer fazer esse curso de noivo sair daqui da rede de missão, então pense em se tornar um colaborador com a gente, porque é só por conta dos nossos colaboradores, que a providência divina agindo por meio deles que a gente consegue dar continuidade a todos os nossos projetos, seja o podcast, sejam os vídeos, as catequeses, as várias catequeses que a gente dá para a Arquidiocese de Brasília hoje, enfim. Tem muita coisa mesmo, é só procurar lá no Instagram, @campus_fidei, que você vai ver tudo que a gente tem feito. E quanto mais, se assim for a vontade de Deus, a gente não pode fazer com a sua colaboração, tá? Então, nos mande uma mensagem, qualquer coisa, a gente vai ficar muito feliz em te ter aqui. E se hoje colaborar financeiramente não é viável para você, lembre-se sempre de rezar por nós, pela Rede de Missão e por tudo que a gente tem feito. O apostolado com casais não é o único da Rede de Missão, mas eu acho, é um dos maiores, assim, né? É uma das coisas que mais toma realmente o tempo da Rede de Missão. Então, reze nessa intenção quando você se lembrar, tá? Coloca um post-it aí no seu altar, bota assim, Rede de Missão, vou rezar pelos casais, que a gente vai ter dating, tem date aí, tem inscrição aberta. Se você namora, tem mais de 18 anos, namora há pelo menos 1 ano e é daqui de Brasília, então, manda uma mensagem pra gente. O Giga, que estava no episódio passado, vocês escutarem sobre sofrimento, e a Mavi, que também fez o episódio lá sobre o namoro, né? Eles são seus coordenadores, junto com a Bebel e o João, que vocês ainda não vieram aqui, mas vão vir um dia. Então, nos mandem mensagem, tá bom? Gente, muito obrigado. Se despeçam aí, por favor. Bom, a gente que agradece, né? É um prazer estar aqui de novo, pela segunda vez, podendo partilhar um pouco sobre a vida.
Enfim, espero que esses servos inúteis aqui que estiveram tenham sido de alguma valia para vocês aí. É isso. Posso deixar o Instagram também? Por favor, tem que lembrar. Quem quiser perguntar alguma coisa, partilhar alguma coisa, meu Instagram é @GabrielDiasDF. E é isso. Bom, quero agradecer também. Foi muito bom estar nesse primeiro episódio. Foi bem tranquilo, por sinal. Gostei. E rezem por nós, pelos nossos noivados, né? Da Ângela com o Yuri, o meu com o Gabriel. E quem quiser também, meu Instagram é @decarvalho.m, 2 S no D. É isso, queria agradecer também o convite. Foi muito legal participar do podcast e poder partilhar com a Débora e o Gabs um pouco desse momento que a gente está vivendo. Comigo, não? Com o Rodrigo também. Com o Davi também. É porque o Davi também. é casado, não, então... é porque, tipo, você já viveu esse momento, Rodrigo. Passou seu momento, Passou você seu já é momento, velho. Você é agora o nosso mestre Yoda. Débora. Eu acho ótimo. Você Que quer eu... O ótimo é que eu acho que eu sou mais velha do que Não, o Rodrigo é o mais novo da eu sou mais gente. novo. Não, o Gabs é mais novo que eu, pô. 24. Mas foi muito legal poder partilhar, contar um pouco das experiências que a gente está vivendo. E a gente espera que seja útil para alguém, né? Toque algum coração, alguém que está aí na dúvida se noiva ou não noiva, né, Davi? Então, assim... Alô, Lohane. Caraca, velho. Vai me ajudar demais, E quem quiser entrar em contato comigo, eu não tenho Instagram. Eu sou, tipo, ninja nas redes sociais. Tu é copywriter e não... Não. Caraca. Ela tem um fake, certeza. Aqui eu tô impressionado. Ela é copywriter, o Davi mexe com tecnologia da rede de missão e não tem Instagram também. Mas quem quiser mandar aí alguma coisa, entrar em contato comigo, pode utilizar meu e-mail da rede de missão, Ângela normal, angela.oliveira@campusfidei.org.br. Se for mais fácil, pode mandar também lá na DM do perfil. É só falar que eu falar com a Ângela que a gente passa o recado pra ela, né? Também funciona. É isso, pessoal. Estamos aí juntos mais uma vez. Eu não tenho Instagram como a Ângela. Tem uns 6 meses que eu tô liberto desse negócio aí. Mas qualquer coisa pode mandar lá na DM da Rede de Missão que a gente bate papo legal. Galera, então é isso. Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Santa Teresa de Calcutá. Rogai por nós. I'm a man on a mission.